Olá, mulheres virtuosas! Deixa eu te fazer uma pergunta. Você é medrosa? Eu já fui muito medrosa, mas venci quase todos os medos. E você que está aí, você é muito medrosa ou você é muito corajosa? Meu nome é Leoni, eu sou casada, tenho dois filhos e sou uma mãe muito corajosa que transmito essa coragem aos meus filhos. Salmos 56, versículos 3 e 4 diz assim: No dia em que eu tiver medo, hei de confiar em ti, em Deus cuja palavra eu exalto. Nesse Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Todas nós, algum dia na vida, já tivemos medo. Ou você nunca enfrentou uma situação que te apavorou de medo? Até o salmista disse: no dia em que eu tiver medo, hei de confiar. O medo é um estado emocional que acontece em situações de eventual perigo. Mas para algumas mulheres não precisa nem ser uma situação real de perigo. Às vezes só o fato dela pensar que alguma coisa possa sair do seu controle, de que alguma coisa possa ameaçar você, sua família, ameaçar a sua segurança, isso já faz com que o seu cérebro ative involuntariamente uma série de componentes químicos que provocam reações que caracterizam o medo. E nesse momento, minha irmã, você sabe então que você começa a sentir alguns sintomas diferentes. Por exemplo, a aceleração dos batimentos cardíacos, alteração na respiração, pupilas dilatadas, tremedeira, suor, calafrio e tantos outros sintomas que podem aparecer nessa situação de medo ou de pânico. Tudo isso acontece, minha irmã, porque o sangue é mandado para as extremidades e musculaturas como um mecanismo de defesa. O medo está diretamente ligado ao instinto de sobrevivência. O medo, ele nos protege. O medo está ligado com a autoproteção, a autopreservação. Mas, Leoni, então sentir medo não é tão ruim assim? Às vezes não. Às vezes sentir medo não é tão ruim assim. Porque se as pessoas não sentissem medo de nada, às vezes o que elas poderiam fazer? Por exemplo, enfrentar um leão ou fazer algo bem perigoso, pular de um penhasco e certamente não viveriam tanto, né? Então sentir medo não é tão ruim assim. O medo às vezes nos protege. O grande problema está quando o medo domina você. O grande problema é quando nós deixamos o medo aprisionar os nossos sonhos, tomar conta da sua vida e não deixar com que você realize seus sonhos. Muitos dos medos que nós mulheres enfrentamos hoje na fase adulta, eles podem estar relacionados com a sua infância, sabia? Pode ser de algum trauma que você vivenciou e não foi superado. Pode ser por alguma palavra que você ouviu, palavras de medo, e você aceitou isso como uma verdade na sua vida. Mães medrosas geralmente transmitem os seus medos para os seus filhos. Isso pode ser pelo seu testemunho ou pode ser por palavras. Mães medrosas, muitas vezes, elas amedrontam os seus filhos já na primeira fase da vida dessa criança, pode até ser no berço. Como pode ser isso? Cantando musiquinhas com palavras de medo, de pavor, contando histórias assustadoras com frases do tipo: a cuca vai pegar, boi da cara preta, algumas frases, algumas histórias que já assustam as crianças desde o berço e elas então crescem com esses medos. Eu lembro de um amigo, ele comentou para mim que ele nunca subiu numa árvore porque ele tinha medo. A mãe dele sempre dizia: cuidado, filho, não suba na árvore, você pode cair e se machucar, e ele cresceu com medo. Essas palavras de superproteção, elas amedrontam os filhos. E percebe que essa mãe não lançou uma palavra de maldição dizendo: filho, você vai se machucar. Ela lançou uma palavra de medo.
É diferente de uma palavra de maldição do que uma palavra de medo. E com isso, com essa super proteção, às vezes as mães impedem os filhos de crescer forte, de crescerem corajosos. Eu já estou com mais de 50 anos e eu amo, quando eu tenho oportunidade, eu amo subir em árvores. Talvez aí, quem de vocês aí já subiu em árvore? Ou quem nunca subiu numa árvore por causa do medo? E se você cair de uma árvore? Minha mãe então sempre deixou a gente livre para brincar. Sabe, amadas, cair, se machucar faz parte do processo. Cair e se machucar às vezes faz parte. Machucados saram, feridas viram cicatrizes, mas algumas oportunidades não voltam nunca mais. Eu sou bem aventureira, eu gosto de coisas, eu gosto das coisas bem doidas, bem com muita aventura. E eu lembro de um dia quando eu fui fazer um voo de asa delta. Incrível essa experiência. Eu fui fazer lá em São Conrado, no Rio de Janeiro, do lado da Pedra da Gávea. A Pedra da Gávea, ela tem 800 metros de altura, é muito alto. E a gente é levado então até essa base, passa por um rápido treinamento e a gente coloca um equipamento e a gente então é colocado nessa base ali, você vai correndo e quando chegar no final da base você se lança, você vai correndo e não para, você se lança e sai voando. A experiência é incrível, é maravilhoso. Poder voar sobre a mata, abrir os braços e poder literalmente estar voando sobre a mata, voar sobre o mar, é uma experiência incrível. Alguém disse que as coisas são mais belas quando vistas de cima, e eu concordo, a experiência é maravilhosa. Alguém me perguntou, mas Leonie, você não teve medo? E eu respondi sim, eu tive muito medo, principalmente na hora da largada, eu confesso, eu senti muito medo na hora da largada, quando você corre e o chão acaba, você sai voando. Eu senti muito medo, eu só não permiti que o medo impedisse a realização do meu sonho. Amadas, quando o medo decide, quando o medo domina, ele decide. Quando a coragem domina, você pode decidir. E eu decidi enfrentar os medos. Você que me assiste, talvez você não seja tão aventureira, como eu. Talvez o teu sonho não é voar de asa delta. Talvez o teu sonho não seja pular de paraquedas ou fazer um rafting nas cataratas do Iguaçu, como eu já fiz, e é maravilhoso. O barco virou. É maravilhoso, gente. Mas talvez você não é tão aventureira, tão radical como eu. Mas certamente você tem lindíssimos sonhos. E eu te pergunto, qual sonho você já deixou de realizar porque o medo dominou? Você tem algum sonho que você não faz, não realiza porque você tem medo? Talvez você tenha medo de algumas coisas mais simples. Por exemplo, aprender a dirigir, tirar a sua carteira de habilitação. Você sabe que a partir do momento que você aprender a dirigir, que você conseguir levar as crianças, voltar, a sua vida vai se tornar mais leve, mais fácil, mais alegre. E você não consegue romper em algumas coisas por causa do medo. Talvez seu marido pode desejar fazer um cruzeiro e você tem medo, então você impede o seu marido de realizar esse sonho. Ou sua linda família deseja fazer uma viagem, mas você tem medo de viajar de avião. Às vezes são coisas mais básicas, mais tranquilas, e você ainda sente muito medo. Ou ainda, você, mulher de negócios. Você que me assiste, que está conosco aqui. Você, mulher de negócios, tem medo de empreender alguma coisa, tem medo de crescer nos seus negócios porque você tem medo de perder. Do que é que você tem medo? O que você deixou de fazer porque o medo te dominou? Provérbios 31 fala sobre uma mulher empreendedora. Fala que essa mulher examina um terreno, ela compra esse terreno, ela planta uma vinha. Bem cedo de madrugada, ela dá ordens às suas funcionárias e quando chega o inverno, ela não teme a neve. Do que é que você tem medo? Dos seus negócios? Você não fez algumas coisas por medo de errar? Não permita que o medo de errar
impeça você de tentar. Amada, se você tentar e errar, tudo bem, não tem problema. Você poderá aprender com os seus erros. Você tem a oportunidade de aprender com os seus erros, porque os excelentes aprendem com o erro dos outros. E nós, normais, aprendemos com os nossos erros quando nós erramos. Ou você tem praticado, ou você tem deixado de praticar alguma coisa por medo de receber críticas. Talvez você se importa demais com a opinião alheia. Amada, quando você entender quem você é em Deus, quando você reconhecer o seu valor, você vai se libertar dessa necessidade de aprovação da opinião alheia. João 8:36 diz: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, livres dos seus medos, livre da necessidade de aprovação dos outros, livre desse medo de pensar o que é que vão pensar de mim. Comente aí, você tem medo ou você vive muitas vezes pensando o que é que os outros vão comentar de mim? Jeremias 29:11 diz assim: eu, o Senhor, eu é que sei os pensamentos que eu tenho sobre vocês. Eu tenho pensamentos de paz, eu tenho pensamentos de bem e não de mal. Os pensamentos do Senhor a nosso respeito são maiores que os nossos. Os planos do Senhor são maiores que os nossos. Lá em Isaías 55:8 e 9 diz que os planos do Senhor são maiores que os nossos. Não são planos limitados pelo medo, como muitas vezes os nossos são. Amadas, o medo sempre vai estar no caminho dos nossos sonhos. O medo, ele é um gigante. Ele é um inimigo a ser vencido. Mas ele só é um inimigo até você decidir enfrentá-lo. A melhor maneira de você enfrentar o medo, de você vencer o medo, uma das coisas mais fáceis é você reconhecer. Primeiramente, reconheça que você é uma medrosa. Reconheça. Segundo, escreva os seus medos e não tenha vergonha. Terceiro, comente com alguém da sua confiança. Comente com alguém, porque enquanto você está falando, há um poder de cura no falar. Quando você fala, você é liberta. Quando você fala, põe para fora, você recebe cura. Você recebe a libertação no falar, no confessar. Claro, não exponha para todo mundo, mas ache alguém, uma discipuladora, uma amiga da sua confiança, com a qual você poderá então falar desse seu problema, desses seus medos. Amiga, lembre-se, passarinho que tem medo de voar não pode reclamar da gaiola. Decida hoje sair da gaiola. Decida hoje sair da caverna dos medos. Jesus disse, ele quer te libertar de tudo isso e que você possa decidir romper com esses medos. Eu quero te desafiar. Quem recebe esse desafio de se tornar uma mulher corajosa? Ser corajosa não é nunca mais ter problemas. Quem é corajoso também sofre, também chora, também sente dor, mas nunca desiste. Ser corajoso não é a ausência de medos, mas é você poder triunfar, é você poder realizar sonhos apesar dos medos. Eu quero te fazer uma pergunta. O que é que você veio fazer aqui no mundo? Você veio para cumprir o propósito do Senhor. Você veio para realizar os sonhos do Senhor. E que você possa hoje decidir, permitir que o Senhor possa te levar a lugares mais altos. Que o Senhor possa te dar responsabilidades que você não vai ter medo de cumprir, porque às vezes as pessoas têm medo de falar em público. E Deus espera que você possa fazer a obra dele e você está sendo bloqueada pelo medo. Amada, pare de se julgar, pare de cobrar tanto de você mesmo, pare de se criticar, pare de amedrontar os seus filhos e se amedrontar também. Eu quero te dizer, você é capaz, você consegue. Deus colocou um grande potencial dentro de você. Você é filha amada de Deus, você é escolhida e chamada, Ele já te capacitou. E eu quero te desafiar
a começar a enfrentar os seus medos de frente. Ele parece um gigante, mas só até o momento de você enfrentá-lo. E você vai ver, a vida se torna mais leve, mais alegre quando você consegue romper os seus medos. Que você possa então tomar essa decisão de viver uma vida abençoada e por onde você passar, transmitir a coragem do Senhor. E eu quero estar orando por você agora. Coloque a sua mão no coração, receba essa libertação, esse livramento. Deus tem vida para você, Deus tem o melhor para você. Então que você possa decidir abrir a janela da gaiola, sair dela, voar e viver a plenitude daquilo que Deus tem para você. Pai, em nome de Jesus, eu quero estar orando por cada irmã e por cada família representada que deseja a libertação dos medos. Eu oro para que o Senhor fale com ela agora, seja por algum trauma que ela vivenciou e não superou ainda, ou palavras que lançaram na vida dela e ela aceitou isso como uma verdade e hoje não consegue romper em muitas áreas da sua vida. Eu oro para que elas possam entregar ao Senhor todos os seus medos. Como lá na tua palavra em 2 Pedro 5,7 diz, lançai sobre ele todas as vossas ansiedades. E é isso que nós fazemos nesse momento. Lançamos aos pés do Senhor todo o medo, toda ansiedade, toda dúvida, porque o Senhor cuidará de nós. Pai, abençoa cada família aqui representada, que elas possam romper, que elas possam realmente cumprir o propósito para o qual elas foram chamadas, com excelência, realizando sonhos, mesmo sentindo medo. Pai, abençoa cada uma delas, que elas possam crescer e ser libertas nesse dia, em nome de Jesus. Amém. Amadas, que o Senhor te abençoe, que você possa tomar posse dessa nova vida, dessa nova fase da sua vida, viver em liberdade e desfrutar de cada momento precioso que Deus tem preparado para você. Deus te abençoe e fique na paz.